Os cientistas atuais confirmam que naquele momento marcado pelos egípcios e sumérios, terminou a era glacial do Pleistoceno, quando o nível das águas do mar do mundo todo subiu 130 metros. Com o cataclismo conhecido como dilúvio universal, a ilha desapareceu e em todos os lugares da Terra foram registradas inundações, terremotos e destruição. Os livros sagrados de quase todas as culturas registram um desastre que deixou uma civilização de tecnologia avançada embaixo das águas do Reino Dourado, resultando em barbárie para a maioria de seus sobreviventes. As Ilhas Douradas hindus, a Península Dourada grega, o Aia dos Argonautas, o Dourado americano, a Casa de Apsu das tradicionais Babilônias, a fortaleza subterrânea dos persas, o Atala dos hindus e o Tulapan Chiconautlan, Tulan ou Aztlã dos maias. O chamado Códice Dresde dos maias ilustra um eclipse anelar do Sol e uma serpente no céu que derrama torrentes de água pela boca. O céu se aproximou da terra e tudo pareceu um dia. Até as montanhas desapareceram sob a água. O Popol Vuh, outro livro sagrado maia, tua a leste a terra de seus antepassados, desaparecida sob o mar, em um dia em que também em sua terra tinha fogo no céu, e uma chuva de água hebreu transformou o dia em noite fechada. Os maias afirma que terríveis erupções e terremotos ocorriam enquanto a ilha submergia sob as águas do mar, e do céu caiu uma chuva negra. O Códice Troiano diz que Huracã trouxe o fim do mundo para a ilha e seus antepassados, que submergiu nas águas durante a noite há 11.600 anos. No ano 6 Cã, 11 Moluk e no mês de Isaac. O Códice Boturini fala de destruição da ilha e de seus antepassados por terremotos, uma erupção vulcânica e o afundamento no mar. Para os astecas, Quetzalcoatl, o deus do ar, que os ensinou o uso dos metais, da agricultura e das artes, chegou de Trapalán, uma ilha do leste que submergiu no mar quando o sol escureceu e a chuva destruiu tudo o que existia. Nesse dilúvio, só sobreviveram Coxcox e sua esposa, numa barca cheia de animais. Os egípcios achavam que sua civilização tinha sido trazida por Thoth, de Amenth, o país vermelho dos mortos, que ficava a oeste, onde viviam os misteriosos Anebut, as pessoas dos pilares gêmeos. O papiro Ipuer descreve um cataclismo cósmico, em que o continente de seus antepassados submerge nas águas, assim como toda a terra do Egito que ressurgiu das águas do Zep-Tep, ou Novo Tempo. Os fenícios, cujo nome significa vermelhos em grego, garantem que seus antepassados vieram de uma linha do fogo. Os celtas dizem que vieram de uma terra que afundou no mar devido a um terrível cataclismo, a Terra de Glass. Também era chamada de Paraíso Submerso, ou Cantref Gwailod. Os polinésios falam de Hawaii, uma grande ilha que ficava no oeste, que afundou no mar no meio de uma guerra, de inundações e tsunamis, que também destruíram seu povo. Platão não foi o único escritor antigo que fala de uma civilização anterior. Virgílio nas Geórgicas e Tíbulo nas Elegias nos falam de uma civilização desaparecida onde não existia a propriedade privada. A terra era de todos e viviam com grande harmonia. O poeta romano Ovídio descreve em Metamorfose o afundamento de toda a civilização atlante.
Existia tanta maldade sobre a terra, que a justiça voou aos céus e o Rei dos Deuses decidiu exterminar a raça dos homens. A cólera de Júpiter atingiu além do reino dos céus. Netuno, seu irmão dos mares azuis, enviou as ondas como ajuda, bateu na terra com seu tridente, e esta tremeu e estremeceu. Em pouco tempo, não era mais possível distinguir a terra do mar. Sob as águas, as ninfas nereidas contemplavam assombradas os bosques, as casas e as cidades. A maioria dos povos sobre a Terra registra uma destruição generalizada ao redor do globo por um cataclismo que destruiu uma civilização dourada. Tudo indica que o dilúvio ocorreu entre o ano 10.500 a.C. e 11.500 a.C. Os calendários de quase todas as culturas começam a contar o que chamaram de Novo Tempo nesse período. Os calendários egípcios, maia, inca e persa eram muito similares. Todos dividiam o ano em 18 meses de 20 dias e tinham um período de transição de 5 dias de festa para receber o novo ano. Os persas, que praticavam a religião de Zoroastro, começam a contar o novo tempo no ano 10.600 a.C. O zodíaco egípcio de Dendera começa a contar o novo tempo quando a constelação de Leão estava no equinócio da primavera. Data que, de acordo com a precessão dos equinócios, corresponde a 10.936 a.C. O calendário assírio tem sua data inicial no ano 11.542 a.C. Os maias contam ciclos de 2.560 anos. No começo dos tempos, no ano 3.113 a.C., já tinham transcorrido 3 ciclos, ou seja, 7.680 anos, o que nos leva a 10.793 a.C. Os cientistas atuais confirmam que o clima sobre a Terra mudou de repente há 12.500 anos, terminando a era glacial com o aparecimento de uma corrente aquecida até 10.500 a.C. e uma inusitada atividade solar. Estudos sobre a geomorfologia das costas notaram que aproximadamente no ano 10.500 a.C., o nível do mar do mundo todo subiu entre 100 e 150 metros, até seu nível atual, devido ao derretimento das geleiras que cobriam grande parte dos continentes. Em apenas 100 anos, a temperatura média do planeta subiu 20 graus, finalizando a idade do gelo de Pleistoceno. Os continentes mudaram de forma com o derretimento da massa de gelo que liberou a pressão isostática sobre a crosta terrestre, produzindo novas montanhas e fortes movimentos nas placas tectônicas. Isso produziu a extinção de muitos mamíferos, a mudança das formas dos continentes e o afundamento da Atlântida. O pesquisador Zecharia Sitchin baseia-se em tábuas sumárias para afirmar que o final da era glacial do Pleistoceno e o dilúvio sucederam entre 10.000 e 511.000 a.C. As tábuas de barro com escritura cuneiforme suméria dizem que existe outro planeta chamado por eles de Nibiru, ou planeta que cruza a Terra, que tem uma órbita ao redor do Sol de 3.600 anos, ou um zar, e foi o que causou o cataclismo. A passagem por perto da órbita terrestre pelo Nibiru, o planeta não conhecido, com seu campo magnético e força gravitacional, desestabilizou a Terra, movendo seu eixo de rotação. Naquele momento, o clima do planeta mudava. A temperatura média tinha subido 20 graus em 100 anos. E as geleiras existentes em todos os continentes
e os gelos dos polos estavam bastante soltos. Quando o globo se moveu, o bloco continental de gelo solto caiu no mar, provocando uma onda gigantesca. Um tsunami de centenas de metros de altura que atingiu milhares de quilômetros, destruindo todas as cidades existentes e devastando todos os continentes. O movimento das camadas tectônicas provocou um terremoto global, a explosão de todos os vulcões, enormes evaporações de água e tempestades. Milhares de quilômetros cúbicos de poeira escureceram o céu, produzindo um efeito estufa que não permitiu que o calor escapasse, aumentando a temperatura, derretendo assim as geleiras e submergindo continentes. Assim, afundou a Atlântida. As cidades e os centros de cultura tinham desaparecido. A catástrofe impõe difíceis condições aos sobreviventes. A lembrança de uma civilização poderosa só pode ser transmitida oralmente, o que a transforma em um mito. Em todas as culturas aparece o mito do dilúvio e de um ser que é avisado sobre a iminente catástrofe, com ordens precisas sobre as previsões, reunindo sementes e animais para reiniciar a civilização. As tábuas sumérias de Gilgamesh, um grande rei da cidade de Uruk, dizem que um guia superior chamado Enki avisou Ziusudra, o Noé sumério, sobre a catástrofe, em um sonho que dava instruções precisas sobre como construir um barco coberto por todos os lados, um submarino. O relato bíblico da arca diz que Noé sonhou que uma catástrofe destruiria a humanidade e que deveria construir uma arca para se refugiar com sua família e tudo indica que sua civilização desapareceu com o dilúvio universal no final da Era de Virgem. Hoje se fala da nova era, da mudança de peixes para aquário e de energias que chegam do centro da galáxia. Há 12.960 anos, a atividade do Sol aumentou tanto que a temperatura subiu 20 graus centígrados em apenas 100 anos. Isso fez com que o clima glacial de Pleistoceno terminasse e, como o gelo se derreteu, o nível do mar subiu 130 metros. Hoje sentimos como o clima está mudando. Inundações e furacões são notícias diárias. Enormes geleiras que se desprendem do solo e o aquecimento global da Terra, que é conhecido como efeito estufa. O filósofo Platão disse que os atlantes se submergiram devido a um materialismo egoísta por querer sentir emoções e experimentar os prazeres do corpo. Deixaram-se levar por poderosas forças que os fizeram vibrar em densidades cada vez mais baixas, enquanto se maravilhavam por sua própria criação. Os paralelos entre seu tempo e o nosso são incríveis. Parecia tratar-se de uma segunda oportunidade para os espíritos dos Atlantes. A lenda diz que os Atlantes, convencidos de que a única forma de se viver seria aquela, tornaram-se imperialistas e, com sua avançada tecnologia, quiseram impor sua vontade pela força aos povos vizinhos, provocando guerras que aparecem registradas em todos os livros. Hoje, em nome da democracia, a vontade do país mais avançado da Terra se impõe no mundo todo como se tratasse de uma verdade absoluta. Os Atlantes saíram do espiritual para experimentar a matéria, a sensualidade e a violência, o que acabou por destruí-los. Em troca, o homem de hoje parte da matéria para a espiritualidade e está aprendendo a usar a mente para encontrar seus sentidos superiores.